Olá, meus amigos, nossos irmãos em Cristo, vou lhes chamar de nossos estudantes da Palavra de Deus. Pastor Adilson Santos, que tem aí lutado conosco pela igreja em São Carlos e região de São Carlos. Deus abençoe, pastor, e nós aqui estamos levando essa palavra para ajudar pessoas. E, pastor Adilson, eu gostaria, e a partir de agora, toda segunda-feira ou toda semana, né? De preferência, se conseguirmos fazer toda segunda-feira, gravar uma mensagem, deixar uma mensagem para esses amigos que querem nos ajudar a fazer a obra de Deus. Eu tenho um chamado, e o chamado que eu recebi de Deus é para ganhar almas. Ganhar almas não é fácil. Parece fácil, mas não é fácil. Ganhar almas é difícil. Por isso que o próprio Jesus, algumas vezes ele chorou, olhando para Jerusalém, ele querendo ajudar as pessoas e as pessoas fugindo, né? E eu lembro que uma vez Jesus estava na montanha e olhando para Jerusalém e disse: "Ah, Jerusalém, se você conhecesse, Jerusalém, se você soubesse quem está aqui, ah, se você soubesse." Quer dizer, o que Jesus estava entendendo? Ele veio para ajudar as pessoas e as pessoas não queriam saber. As pessoas não queriam saber. No outro momento, Jesus disse assim, ele via as pessoas andando para baixo e para cima como ovelhas sem pastor. Não tinha quem as instruísse. Não tinha ninguém para ajudar essas pessoas a conhecer a Deus. Porque hoje, muitas pessoas elas estão conhecendo a igreja, elas estão conhecendo a religião, elas estão conhecendo os movimentos, mas elas não estão conhecendo a Deus. E a proposta da Igreja Identidade de Cristo, é óbvio que nós somos uma organização religiosa, porque é normal ter uma organização, porque para a gente ter condições de fazer o trabalho, tem que ter uma organização. A gente chama isso de personalidade jurídica, né? Tem que ter uma personalidade jurídica, e a personalidade jurídica nossa é a Igreja Identidade de Cristo. Então nós nunca podemos abandonar a nossa vida jurídica que nós temos. Agora, essa instituição foi criada para salvar almas, ou seja, para ser o ponto de apoio, lugar em que nós temos como referencial trazer as almas, cuidar dessas almas, limpar essas almas, proteger estas almas e ajudar essas pessoas a servir a Jesus Cristo. É isso que eu acho que está faltando hoje na vida de muitas pessoas. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, e a Palavra de Deus vai nos ensinar que a missão dos pastores, a missão da igreja é ganhar, nutrir, né? E cuidar. Então eu acho que nós temos que ganhar, cuidar. O que adianta a gente ganharmos pessoas e não cuidar dessas pessoas? O que adianta nós ganharmos muitas pessoas e não cuidar dessas pessoas para Jesus? Será que nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai olhar para você, para mim e dizer assim: "Zé, nossa, que legal, você trabalhou muito, hein?" Tá, mas trabalhei muito, mas qual é o resultado desse trabalho? Qual é o resultado? Porque Deus não vai simplesmente olhar e falar: "Nossa, você trabalhou muito." Tá, mas cadê o resultado? Qual que é o resultado desse trabalho? Então, a Igreja Identidade de Cristo, nós nascemos com essa ideia de trabalhar e apresentar o resultado. Mas qual é o resultado que a Igreja Identidade de Cristo gostaria que cada pastor, que cada estudante, que cada obreiro, que cada membro apresentasse? E aí que está o caso, porque muitas vezes o resultado que se demanda, o resultado que se espera, o resultado que se cobra, muitas vezes é o resultado financeiro e não o resultado almas. É óbvio que se nós temos um salão alugado, se nós temos água, se tem luz, se tem energia, se tem despesas com prebenda, se tem... É óbvio que isso tem que ser, de uma certa forma, contemplado, né, pelo esforço de cada um participante
da comunidade, participante da igreja. É óbvio que é uma responsabilidade nossa também. Mas essas coisas, elas têm que funcionar por causa da salvação. E não a salvação funcionar por causa dessas coisas. Deu para entender a visão? Deu para entender? Então, a ajuda das pessoas, o salão que nós alugamos, a casa pastoral, o lugar para o pastor viver e tudo mais tem que funcionar em função de ganhar almas. E não o contrário. O contrário não pode ser verdadeiro. O contrário não é o que o Senhor Jesus gostaria que nós fizéssemos. Infelizmente, o que se vê hoje é o contrário. As pessoas, elas querem, elas fazem com que as pessoas, né, elas trazem as pessoas para que, através das pessoas, eles possam tirar essas coisas, ou seja, se usufruir dessas coisas, se é que eu posso usar assim a palavra usufruir, ou usar dessas coisas. E o contrário que nós pensamos. Nós, a Igreja de Identidade de Cristo, eu como autoridade da igreja, eu penso que nós temos que ter o recurso para ganhar alma e não ganhar alma para se ter recurso. Acho que o que está invertido em muitas igrejas hoje é exatamente isso. Eles querem ganhar almas para ter recurso e não ter recurso para ganhar alma. E aí, se nós depois sentarmos pessoalmente, eu consigo te mostrar, consigo fazer um gráfico, né? E apontar você, olha, dê uma olhada na forma que essa igreja aqui trabalha, dê uma olhada na forma que essa outra aqui trabalha. Então vamos tentar descobrir qual aquelas que usa o benefício para ganhar almas e aquelas que usam as almas para ganhar os benefícios. Então, deu para entender a mentalidade da igreja? Então, olha só, nosso foco é almas, E aí, nós precisamos usar tudo que podemos, tudo que temos, nossa força, nossa alegria, nosso vigor, nosso ânimo, para quê? Para ganhar almas, E não pegar as almas e produzir através das almas o nosso esforço, a nossa motivação e etc e tal. Então, nós temos que pegar tudo que podemos e investir em almas, porque quando nós chegarmos diante de Deus, Ele vai cobrar almas de cada um de nós. Ele vai dizer quantas almas você ganhou para Jesus. Aí, é claro que Pedro, um dos apóstolos, pergunta para Jesus assim: tá, Senhor? Quando Jesus estava falando dessas coisas, o Pedro então pergunta para Jesus e fala assim: tá, Senhor Jesus, agora nós só queríamos saber o seguinte, e nós que deixamos tudo para te seguir, o que é que nós vamos receber como recompensa? Jesus falou assim: Pedro, vocês vão receber 100 vezes aqui e na idade vindoura a vida eterna. Então há uma recompensa. Quando você pensa da maneira que eu estou lhes passando, há uma recompensa para você. Há uma recompensa quando você pensa dessa forma, tá? Quando você pensa dessa forma, há uma recompensa para você. E é essa recompensa que está em Cristo Jesus que nós queremos que você venha usufruir disso, ganhar essas almas para Jesus Cristo. Tem muitas pessoas desviadas, muitas pessoas machucadas, muitas pessoas que foram feridas emocionalmente e elas não estão conseguindo voltar para a igreja, elas não estão conseguindo servir a Deus, elas não estão conseguindo servir a Cristo. A maneira está invertida, tá? Ou seja, nós temos que usar tudo por uma alma e não usar uma alma para tudo. Hoje se usa as almas para outras coisas e nós queremos usar tudo que podemos, nossa força, nossa inteligência, nossa criatividade, nossa santidade, nossa rede social, usar tudo que podemos em prol de ganhar almas, em prol de ajudar as almas a chegar a conhecer o reino de Deus. Então esse primeiro contato nosso é para dizer a você, nós temos um alvo, o nosso alvo é ganhar almas. Não importa, não vamos olhar para os outros, não vamos olhar para quem fez ou para quem está fazendo. Amém, glória a Deus. Tem alguém fazendo? Glória a Deus. Vamos fazer o nosso trabalho, vamos fazer a nossa parte, vamos para cima do inferno e vamos arrancar da mão do inferno as almas que o diabo está fazendo sofrer.
há muitas pessoas desviadas, há muitas pessoas desigrejadas que não têm mais prazer em congregar. E essas pessoas precisam voltar. E o nosso culto tem que ser um culto onde as pessoas têm o prazer de servir a Deus, de sentar com Deus, de viver com Deus e de caminhar com Deus. Eu quero ler um texto bíblico aqui, 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13. O apóstolo Paulo disse assim: vigiai, estai firmes na fé, portai-vos energicamente, varonilmente, esforçadamente, e fortalecei-vos, e fazei todas as vossas obras com amor. Tudo que você for fazer para Deus, você tem que fazer com amor. No reino de Deus é o seguinte: ou você faz as coisas com amor, ou é melhor não fazer. Porque se você empenha 99% do seu amor, mas faltou 1%, Deus não aceita. Nós temos que fazer com 100% do nosso amor, 100% da nossa dedicação. Tá certo? Então, você que está acompanhando, você que diz: pastor, eu quero um dia ser um obreiro, um pastor, um evangelista, não sei se um missionário do trabalho da igreja, Identidade de Cristo, eu gostaria de estar acompanhando. Maravilhas, eu vou estar semanalmente postando uma mensagem, e essa mensagem é direcionada a você, né? É a nossa escola de pregadores, E aí eu te peço que você fique firme com Jesus, ame a palavra. Depois eu vou te dar uma dica de leitura bíblica para você ter um entendimento e para você ter no seu coração muita paixão pelas almas. Porque quando você tem paixão pelas almas, você pensa no valor de uma alma. Você, antes de você errar, antes de você fazer uma coisa errada que vai escandalizar uma alma, você pensa. Porque Jesus disse assim: ai daquele que vier o escândalo. O escândalo é ofensa, né? Ai daquele que ofender um dos pequeninos que me serve. Ai daquele que fizer um dos pequeninos que me segue tropeçar. Então Jesus é muito rígido com aqueles que fazem a obra dele. E eu vou estar aqui postando e nós vamos conversando aqui, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, e agradeço de coração a atenção de vocês. E depois de um tempo que eu tinha parado de fazer os vídeos chamado Fazendo a Obra com Excelência, eu volto então a fazer aí esses vídeos. Até o pastor Adilson já tinha pedido: pastor, grava para nós, manda que vai nos ajudando. Então, pastor Adilson, obrigado pelo incentivo aí, né? A cobrança aí, valeu. E estamos de volta aí fazendo as mensagens. E cada pessoa que quer fazer a obra de Deus precisa entender isso, tá? É almas. Se o seu foco for almas, Deus vai cuidar de você. Agora, se o seu foco não for almas, pode ter certeza que você não vai ter esse apoio, esse cuidado de Deus. Mas se o foco for almas, Deus vai cuidar de você, tá bom? Deus abençoe, que o Espírito Santo te abençoe. Próxima semana estaremos de volta com mais uma mensagem para todos vocês, tá bom? Abraço, em nome de Jesus, que o Senhor seja a força da sua vida. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. E Pai, que o Espírito do Senhor ilumine a mente dos nossos candidatos a obreiros, candidatos ao ministério, ilumine a nossa mente daqueles que querem um dia estar como nós, fazendo a Tua vontade, fazendo a Tua obra. Obrigado pela vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus. Deus abençoe, gente. Grande abraço e até próxima semana. Deus abençoe. Até lá.